o de língua. No 7, está dizendo aqui, o 7 e o 8, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formares sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? O 8 diz: porque se a trombeta parar, se a trombeta der sonidos incertos, quem se preparará para a batalha? Aleluia. Quem se preparará? E aqui, volte aos seus lugares, meus irmãos, dando glória, aleluia. Você não está isento de dar glória, você não está isento de dar aleluia, mas não vou mandar ninguém dar glória. Se seu coração, se você sentir, dê glória. Se você sentir, dê aleluia. Porque quanto mais você dá glória, a glória sobe. Quanto mais você dá glória, a glória desce. 1.000 milhões de glória, 1.000 milhões de alegria, de aleluia. Então, é uma igreja que não é inanimada, é uma igreja que tem boa conduta, é uma igreja que ajuda você a crescer, é uma igreja que ajuda você a falar explicadamente. Aqui está em Coríntios, Paulo dizendo, o apóstolo Paulo. Mas em primeiro lugar, antes de falar do apóstolo Paulo, eu quero falar do primeiro salvador, do primeiro intercessor, do primeiro que fala línguas visíveis, não invisíveis, línguas legíveis, não ilegíveis, o primeiro que não estudou, o primeiro que não foi professor, mas teve um bom curso pelo Pai, aprendeu tudo da força divina. Ele não era mestre, mas ele ensinava. Ele não era professor, mas ele não estudava, mas ele era professor. Foi tanto quando ele chegou lá, na sinagoga, que foram dar oportunidade a ele, acharam que o menino não valia nada, acharam que o menino não era de nada, mas se enganou com o menino Jesus, porque quando ele chegou, a oportunidade, ele deu uma surra de doutrina naqueles homens que andavam com a verdade, mas não praticavam a verdade. Eu quero dizer, amados irmãos, que nesta hora, não fique disperso, fique atento, porque congregar é bom, e se não congregar é ruim. Então eu quero que todo mundo fique atento, não fique disperso. A cada dia que você congregar, você está aprendendo. A cada dia que você congregar, você está se achegando ao Pai, através do Filho. Porque o Filho, ele acompanhou 33 anos nessa terra e serviu de exemplo para o Pai. E aí ele está dizendo aqui, eu vou citar o tema aqui agora, perdão, a trombeta da vitória e a trombeta, que maravilha, que lindo, glória, oh Jesus, aleluia. Nenhuma hora sequer, nenhum dia sequer, alguém teve vergonha, alguém envergonhou o apóstolo Paulo, nem o Filho de Deus, nem o Eterno não envergonhou, e nem disse assim, você está falando errado, fala em língua como eu quero que você fale, mas ele está dizendo, os dons espirituais, ele está dizendo que de sorte, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formassem sons distintos, como conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? E aqui a trombeta, aqui a trombeta da vitória, e a da derrota também está falando, e a da vergonha também está falando. Eu quero dizer, irmãos, eu peço até para vocês, um favor, deixe para ler a Bíblia. Olhe no capítulo 14 e vá também para o capítulo 15, versículo. Em casa, porque aqui é lugar de ouvir. Quanto mais você fica assim de cabeça baixa, porque Satanás, ele estava lá dentro antes de ser Satanás. Então, vai vir confundir, que alguém vai falar para você em línguas, você não vai entender. Eu quero dizer para os irmãos que de mesma sorte
Se você não tiver com seus ouvidos atentos, você não vai entender, você não vai conhecer, você não vai saber o que é que o homem está falando, o que é que o homem está dizendo, porque o Senhor dividiu. Em Atos 2 ele dividiu, estava todo mundo na casa dele, e ele repartiu língua como fogo. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui que está o engano. Há um engano que fala em línguas. Ele quer dizer aqui que vai existir um toque, vai existir um som, que você vai ficar todo atônico. Até quem está falando em língua vai ficar todo atônico. E a multidão que está ouvindo vai ficar todo atônico. Porque ele não vai saber que som de flauta é esse. Eu mesmo não entendo, porque só entende quem toca. Mas para que alguém entenda, para que alguém entenda o que está tocando, é buscar ao Senhor, é orar ao Senhor para ele derramar o discernimento. E aqui ele disse: se a flauta tocar, se a cítara tocar, é um som diferente, é um som inconfundível, é um som confundível. A flauta também é um som confundível. Você não vai entender. Eu estou falando aqui para quem fala em línguas estranhas. E eu quero dizer para os irmãos que línguas estranhas não se pode falar, a não ser que você levante, a não ser que você seja um intérprete. A não ser que você seja um intérprete. Mas eu confio em alguém, eu confio nos irmãos, em muitos irmãos aqui. Porque eu já vi o irmão Andrevaldo falar em línguas para mim. E eu perguntei a uma pessoa o que foi que ele falou. Então eu fui a curiosidade. Se Deus derrama um dom de intérprete em mim, eu não posso estar escondendo. Porque aí o homem passa como mentiroso. E aí está onde aquele? Aonde está a blasfêmia em cima do homem. E Paulo disse, ele disse também, porque se a trombeta der sonido incerto, sem certeza, com dúvida, você não vai entender a língua. Então ele está falando de línguas estranhas aqui também. Que ele disse: se você tocar a trombeta, você não vai entender o que ele está tocando, que sinal ele está dando. É um sinal de preparamento, mas é um sinal também de vergonha para aqueles que recuam, para aqueles que não tomam a palavra do Senhor, para aqueles que falam as suas línguas estranhas e que não sabem o que ele está falando. Porque ele disse: tem todos no meio de uma congregação, tem vários indotos, e ele vai estranhar porque o homem está falando em línguas. E ele disse: não falareis em línguas, mas se você falar, tenha um intérprete, ou então você ore a Deus para Deus derramar o dom de intérprete, porque ele desconhece a língua estranha. Ele diz aqui, é uma língua desconhecida, uma língua que Deus está vendo, uma língua que Deus está observando. Não tem um intérprete aqui, mas ele diz que tem. Ele fala aqui que não vos enganeis, não vos enganeis. Sabe o que é que vocês estão fazendo? Quando você é derrajada de língua, sabe o que é que você está fazendo? Vai passar vergonha. Por isso que está dizendo o tema: a trombeta da vitória, a trombeta da vergonha. E a vergonha é triste. Quando você lê, quando você fala em línguas estranhas. Então eu vejo aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia de todas as línguas. Ele sabia o que era El Shaddai, ele sabia o que era Adonai, ele sabia o que era Elohim, ele sabia Elion, ele sabia de tudo o que é isso. Saudações ao grande Deus poderoso. Mas ele disse também, não me convence, aqui foi a saudação que ele deu, mas ele deu em quê? Em língua inglesa, porque ele tinha um homem que ele acompanhava, e ele aprendeu todas as línguas. Mas ele está falando aqui das línguas estranhas, porque a língua visível, você vai entender, mas a estranha, ele disse, ele protesta, ele disse: não fale em línguas.
Se você não sabe interpretar, não fale em línguas. Mas, ele disse, mas se você falar, se você pode falar, ele foi lá no outro lado e voltou. Mas se você fala, ora, ele manda que você ore. Ele manda que a igreja ore. Porque para edificar a igreja, e se você fala em um tom, em uma linguagem, você sabendo que o povo vai ficar tudo atônico, aí é onde vai ver a vitória, a trombeta da vergonha. E Deus não chamou a gente para ser envergonhado, mas se for possível, vai ser envergonhado pelo próprio autor e consumador do céu, nosso Deus poderoso. Então ele disse, se der um som, a trombeta vai tocar. Aí você não vai entender que som é esse. Se não tocar distintamente, claramente, para você entender o que é que Deus está mandando você fazer, o que é que Deus está enviando para você seguir, você não vai entender. Mas aí também tem muitos rude na presença de Deus, mas tem muitos rudimentos que confunde tudo, que fala coisas com coisa. E aí, o que ele está dizendo aqui? Não faça para confundir a ninguém. Ore, busque ao Senhor em oração. Se você fala em língua, ele usa em línguas, mas não é para você falar o que não é para, o que é para você. É para você falar, interpretar e dizer para o povo o que é que Deus está falando. Porque André Valdo, ele estava falando para mim na linguagem, mas eu não estava entendendo. Mas quando tinha alguém aqui, agora teve um privilégio, que Deus derramou o dom de intérprete, nem o dom de profecia, nem o dom de intérprete, é o dom de discernimento também, para ele ver o que é que o homem está falando, o que é que o servo do Senhor está falando. Ele da porta da rua, se ele estivesse lá fora, ele ouvia, ele entendia. Se ele estivesse cá dentro, ele entendia. Então, ele poderia até dizer, ó irmão, mas ele não dizia. Mas nesse dia, ele estava escondendo de mim o que Deus estava mandando por esse homem aqui de Deus me dizer, e eu tive a curiosidade. Me diz aí, diz aí o que foi que Deus falou comigo. Porque é por você ter malícia com verdade, malícia com mentira, é vergonha que você vai passar. A trombeta da verdade, a trombeta da vitória está pronta para quando ela tocar, você não tenha como se vergonhar, nem como o mestre se vergonhar de você, mas que você esteja preparado na batalha para que você venha ganhar um grande galardão e um lugar na glória junto com ele. Mas se você envergonhar ele, você não vai alcançar o galardão, você não vai alcançar aonde quer que você esteja, aonde quer que você deseje alcançar. Então, aí ele disse, depois com tudo ele me disse, e aí eu me regozijei. Mas quantas pessoas ficam atônicas, ficam pelejando para ouvir o que é que Deus está falando? Se o homem de Deus falar para a igreja toda em língua, saiba que ele vai passar vergonha, e tudo que ele falar não será para a edificação dele, não será para a edificação da igreja. E Deus quer que fale para a edificação da igreja. Então, aonde está você? Está preparado para a batalha? Está preparado para a vitória? Está preparado também para a vergonha? Porque tem vitória e tem vergonha. A vergonha não é só para quem está falando em língua. A vergonha é para todos que não segue a Cristo a cada dia. A vergonha é para aquele que não obedece o Senhor. A vergonha é dele que nega ele, fica dentro de suas casas. A vergonha vai ser para aquele que quando chega lá, apartai-me de mim, maldito, que eu não te conheço. Enviei meu servo e dei direção a ele para dizer para vocês continuar, que a batalha é travada, mas a vitória é certa. E muitos
Vem um dia, outro dia não vem. E aonde você vai passar vergonha? É aqui na terra? É lá. Então há uma batalha. Lembrando dos profetas, quando Deus disse, não falou em línguas, mas ele falou com a voz dele, e disse para Josué: a batalha é grande, mas tem de bom ânimo, Josué, que eu estou contigo. Há uma guerra à frente de você. E Josué não mediu dificuldade. Josué estava no caminho do Senhor. Ele entendeu a língua do Senhor. Ele entendeu a linguagem que Deus mandava. Ele entendeu o que Deus falava. Mas aqui está dizendo: falarás em línguas. Mas se você falar e o povo não entender, você será um bárbaro. E aquele que você falar se tornará um bárbaro para você. O que é? Vai causar um furdunço, vai causar uma confusão, vai causar um confundir. E aonde está o homem de Deus que falou em línguas e ninguém entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele pede: ore para Deus te dar o dom de intérprete, para você ter acatar o dom de intérprete. Então ele disse, não sou eu, ele disse: não falarás em língua. E se você falar, é para a sua edificação. E eu não quero isso. Eu não quero para mim. Porque um dia Deus usou um servo. Ele não está aqui, mas eu não sei quando. Só o mestre é que vai, eu esperar a paciência dele, de ele me usar em línguas. Mas se ele me usar em línguas, eu peço em minha súplica, eu peço em minhas orações, que ele, é como diz, com vergonha. Eu estava dizendo que eu não quero passar vergonha. Eu não quero passar vergonha, porque eu vou falar em língua aqui e o povo não vai entender. E para falar em língua tem que interpretar, tem que ter o dom de intérprete e tem que orar. Mas eu disse ao mestre, disse ao meu pai, ao nosso pai, porque desde quando eu não foto com ele, ele é meu pai. Porque se eu não foto, se eu foto com ele, ele não é meu pai. O pai é Satanás. Se eu tenho duas escolhas, eu vou ficar no meio da confusão. A trombeta vai tocar, a cítara vai tocar, a flauta vai tocar. Por que eu não vou entender? Porque eu estou na confusão. Eu não estou buscando ao Senhor a cada dia, que quebre todo engano que vier sobre a minha vida. Todo dom de língua. O dom de língua é bom, mas ele acaba dizendo aqui: falar em língua é bom, mas o dom de profetizar, esse sim, edifica a igreja, edifica o povo lá fora, edifica as pessoas que havem ficado angustiadas, não para a minha glória, não é para a minha honra, mas Deus desceu 3 dons na minha vida. Se vocês querem saber, eu vou dizer: é para a glória de Deus, não é para me exaltar. Porque é pelo que você faz, é pelo que você não é, mas é pelo que você dá lugar. Se você congrega, é para você aprender, não ficar confundido. Tem uma mãe aqui que é mais do que uma pastora, ela instrui todo mundo aqui. Lá fora vão aparecer muitos falando em línguas, mas que vocês fiquem atentos. Mas para que você fique atento, você tem que orar. Se você tem o desejo de falar em línguas, ele não fala nem a profecia e nem o profetizar, porque é uma língua, é um dom certo, não é um dom certo, é um dom com certeza. O dom de profecia e o dom de profetizar. Glória a Deus. Agora vem a inanimação. O que é isso? Uma pessoa desanimada. Você lança uma rajada de língua, você vai para a pessoa e fala em língua para ela, de repente ela fica desanimada. Até também quem levou a língua, que não foi usado em línguas, vai ficar também desanimado. Porque aqui tem irmãos que não está inocente, que quando fala em línguas, ele já sabe. Se ele falar em línguas, saiba que vai ser para edificação dele. E Deus quer que fale em língua para edificar
Então ele disse que vai ter o confundir. E tem aqueles também que vai ficar todo confundido em querer fazer o que você quer, em querer dizer, eu não faço, eu não mando. É uma língua perversa, é uma língua miserável, porque a língua que Deus deu não foi para a gente dizer, eu não vou fazer isso não. A língua que Deus deu na nossa boca não foi para eu não vou fazer nada não. A casa de Deus é para a gente fazer tudo que Deus ordena, que Deus se agrada. Não é para a gente ficar confundido. O anjo da igreja está pedindo encarecidamente que ela não pede faça isso, irmão. O irmão disse não faço. Então o que? Vai ter derrota. Prepara no suor da trombeta, da vergonha que vai passar naquele grande dia. Não fale língua e que ele não fale língua visível. Fale língua visível sim. É dizer, a nossa língua é para ser usada para nos fortalecer a igreja, não para a gente ficar confundido. Então lá, quando Deus disse para Josué, tocai a buzina, vá lá. Deus não falou com Josué, Deus não falou por línguas estranhas, mas ele falou visivelmente, abertamente, entre ele e Josué. E Josué, com seu ouvido bem distinto, bem atento, não precisou Deus falar em língua. Não precisou Deus falar duas vezes. Eu estou falando para você, Josué, duas vezes? Não. Mas vai ter gente que Deus vai ter que falar. E vai ter uma hora que Deus vai parar de falar. Porque ele não fala em línguas. Ele fala visivelmente, ele fala com inteligência, ele fala com sabedoria. Então aqueles que querem falar em línguas, não falem sem sabedoria, fale com inteligência, fale com boa conduta, para que aqueles que estão ouvindo não venham confundir. Para a sua vergonha, o apóstolo Paulo diz para os amados de Corintos: olha, amados, eu não digo a vocês que vocês não falem língua, mas que não seja para a sua vergonha amanhã. Não seja que no meio da casa do Senhor tem muitos idosos. O que é idosos? Pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem o que está falando, pessoas que vão ficar todo confundido. E se eu falar em língua, eu tenho que ir. Ou tenho um intérprete, ou eu não falo. Não adianta eu falar em línguas sem ter que ter um intérprete. É línguas estranhas. É língua que Deus não aprova. É línguas inconfundíveis. É língua que só vai confundir o povo. Mas a Deus ninguém confunde. Aí Josué subiu e mandou 2 homens. Josué também usou a linguagem que Deus deu a ele. Não falou inglês, não falou por línguas estranhas. Ele falou visivelmente, vai. E aí foi. E aonde foi que nesse vai dele, ele entendeu. Ele entendeu o que Deus estava falando. Ainda que Deus falasse em língua, mas Josué poderia entender, porque eu sei que ali no arraial, eu creio que tinha um intérprete. Por isso que é bom ter uma igreja que tenha intérprete. Mas enquanto isso, irmãos, vá buscando, vá orando a Deus, para te dar o dom de intérprete, para você mesmo não ficar confundido, para Deus não te reprovar naquele grande dia, para você não ser a tua vergonha, mas para ser a tua vitória. Porque primeiro, quando ele disse para Josué, dá 7 voltas, e tinha que 7 trombetas, dá 7 voltas, Josué. Na última, essa sim vai vir a minha destruição. Você coloca a tua espada no chão e o poder reluzente vai descer, aonde vai abrir a terra, aonde rachou a terra e as muralhas caiu ao chão. Jerubaal também foi assim, andava angustiado,
Gideão, por causa de muitos roubos, que ele não mandava por línguas, ele não mandava dizer: eu vou entrar em Israel, eu vou entrar na cidade circunvizinha de Israel, e vou assaltar, e vou atacar todo mundo. Quando eles diziam, estava falado, o povo não, e ele não dizia para o povo, ele deixava todos surpresos. E Gideão estava no lagar, e Gideão não estava entendendo nada. A demanda que o mestre mandou o anjo dizer para ele, e o mestre achou graça nele, e dizer: é você que vai levar 32 mil, vai com 32 mil, mas chega lá, nem todos que diz que fala em língua, não está falando língua nenhuma, mas o mestre disse: vai, Jerusalém. Quando ele disse, só vai trazendo, sabe por quê? Porque ele já sabia que os outros não prestavam, aqueles que estavam edificados, aqueles que estavam entendendo a língua do Senhor, aqueles que estavam entendendo a linguagem de Deus, aqueles que Deus enviou a mensagem para Gideão, e Gideão entendeu depois. Gideão entendeu no lagar. Então, quando Deus está dizendo aqui, e Deus deu todo o discernimento ao nosso irmão Paulo, agora um dia eu vou conhecer. Eu não conheço ele, mas eu já sinto alegria, porque era um homem que entendia outra língua, de matar, de roubar, mas ele não roubava. Ele entendia a língua, falar. Pega aquele povo todo, não dizia para assaltar não, bate naquele povo todo. Então essa língua não confia mais a Paulo, a Saulo, quando ele caiu com a cara na poeira. E não durma, irmão, não durma, não durma, não durma. Se eu estiver aqui ou eu estiver lá, você também, porque a serra vai para lá e vem para cá. Primeiro vem para cá, primeiro para pegar uma madeira e serrar primeiro, ela vem para cá, aí depois vai para lá. Eu não gosto disso, irmão. Eu não gosto, nunca me achei em lugar nenhum, nem no outrora e nem aqui agora, mas faço de tudo para conquistar e para agradar o coração de um homem poderoso. Então é um regozijo eu estar aqui hoje, porque o diabo não queria me ver aqui hoje. O diabo não queria me ver na força do Eterno, na força daquele que jogou ele para o inferno, pelejar para levar o povo para o Senhor e animar o povo também que às vezes está triste. É um povo aí, chama uma língua inanimada, uma língua sem futuro, uma língua sem significância, uma língua que não tem nem lógica. Ele está lá dizendo, foi o apóstolo Paulo falou, ele está falando, não, é uma língua que é melhor como o médico. Uma vez eu fui atrás de um relatório, ele chegou, me deu um relatório ilegível. Por isso que Deus disse para o povo: falarás com inteligência, falarás com sabedoria. E o médico, ele achou tal, ele estava falando em língua para mim. Aí eu fui para o homem, para o doutor. O doutor disse, quer dizer o que ele quis dizer: eu não aceito essa língua, eu não aceito. Vai lá, diga a ele, para ele mandar um relatório legível, um relatório com sabedoria, com bom entendimento, não com boa eloquência, mas com bom entendimento. Então, para você falar em língua, você tem que ter um bom entendimento. Busque o entendimento do Senhor, busque o que você deseja. Mas tem gente que está buscando a burrice, tem gente que está buscando a derrota, falando uma língua que eu não vou, eu não faço, eu não mando, mas quer, né? Ser servido, mas quer ouvir
ouvir coisa boa. Para você ouvir coisa boa, você tem que dar coisa boa para o Pai. Para você querer coisa boa, você tem que dar coisa boa para o Pai. Faça o que Ele manda. Faça o que Ele ordena. Não entenda, não olhe. Não fique pela sua língua. Não vá pela sua conduta. Mas que vá pela conduta do Pai. Porque se você for falar, você vai causar um tumulto. Agora lá no Atos 2, foi Deus que desceu o fogo, a língua como repartida de fogo. Mas passou aqueles doutores, achando que era só eles que sabiam. E eles ignoraram. E ele disse: quem é aquele louco que está lá dentro? Mas no outro lado, ele estava todo errado. Porque também, talvez ele entendia ou não queria entender. Ou só eles poderiam ter a possessão de falar como eles querem, como doutores, como advogado, que eles fazem isso, ó, faz isso, e aí vai para outra pessoa e a gente a ver passa até vergonha. Sem querer. Mas o que você tem que tomar cuidado para você não passar vergonha. Porque tem a vitória, tem a trombeta da vitória que vai tocar para o povo subir para a glória. E tem a trombeta da vergonha que muitos vão ficar, porque falava para si mesmo, falava para edificar o seu ego mesmo, para edificar: eu sei falar, eu sei isso, sabendo que uma igreja tem indulto. Tomarás cuidado. O que ele diz aqui: toma cuidado, para que você não sejais envergonhado. É porque aqui ele diz, e ele pede também: não vos enganeis. O que ele quer dizer? Se você vê que não tem condição de você responder, você falou em línguas e você não tem resposta, você tem que ter resposta. Foi como eu falei aqui de mim, que eu procurei a resposta. Porque ele falou. Ele falou em língua, que eu sei que ele estava falando. E eu sei que ele estava falando na direção do Senhor. Mas eu não vou mentir aos irmãos. Eu estou pedindo ao Senhor. Mas ele, a palavra dele é a língua. A palavra dele é discernimento. A palavra dele é libertação. A palavra dele é convenção. A palavra dele é fortalecimento. A palavra dele, a cada dia que te buscar, ele é o dono da palavra. Ele é o dono da profecia. A palavra é a profecia. A palavra é o discernimento. A palavra é tudo. Devagarinho ele vai te mostrando. Ele vai te mostrando. Então, cada dia, cada hora, o tempo vai passando. Vamos nos lembrar. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-se pela renovação de Deus. O apóstolo Paulo, ele falava por língua, mas ele interpretava, porque Deus deu um grande privilégio ao homem. Um homem que tirava a vida não era de qualquer vida. Um homem que tirava a vida não era a vida de uma pessoa católica, não era a vida de uma pessoa ainda, mas era a vida de um cristão. Mas mesmo assim, teve perdão, porque o Senhor não aceita perdão alma para Satanás. Aqui tem os irmãos, tem pessoas, pode estar afastado, pode estar longe ainda do Evangelho, nunca bebeu da água do Espírito. O que é que eu quero dizer para vocês? João capítulo 3, capítulo 6 primeiro, e no 2 ele diz: como eu posso voltar do ventre da minha mãe, se eu já estou velho? Aí o professor, o que foi levado à cruz, o que passou por arduos tormentos, e veio para trazer a palavra do povo, para trazer a pregação, para pregar para o povo. E ele teve com este homem
Este homem era um indouto, não sabia de nada, mas ele era um entendedor de tudo, que ele entendeu a língua de Nicodemo. Aí ele disse: não é assim, Nicodemo. Ele falou com a língua dele. Ele tem poder de falar inglês, ele tem poder de falar espanhol, ele tem poder de falar em língua estranha, mas ele não fala em língua estranha. A língua de Deus é uma língua eficaz, é uma língua que a gente entende. Agora tem muitos burros, tem muitas pessoas que não querem entender a língua do Senhor, mas vai ter derrota, vai ser envergonhado, porque tem que entender a língua dele, tem que entender o que ele está falando. E Nicodemo não entendia, e o nosso mestre, e quando ele disse, agora uma coisa ele disse: bem sei eu que tu és mestre, o Filho de Deus, que ninguém faz estes sinais. Ninguém vai salvar a tua vida, ninguém vai te dar nada, ninguém vai te levantar do muro, a não ser que você esteja com Jesus Cristo de Nazaré, a não ser que você tome uma reviravolta na vida dele, na sua vida. E para vir entender o que é que o mestre quer com você, o que ele queria comigo, ele queria me trazer à tona, me tirou de um charco, me tirou de um lodo, para hoje eu estar aqui, dizendo para vocês: ainda é tempo de vocês virem para o Evangelho, de vocês virem para o caminho que é a salvação, que é a vida, que é a verdade, que é a verdade, que é a videira, é verdadeira. Porque muitas vezes vocês passam vergonha, mas vocês querem prevalecer na vergonha, mas tem vitória para vocês, porque para Nicodemo teve vitória, desde quando ele entendeu a parábola que o mestre lançou para ele. Não é assim, Nicodemo. Você tem que nascer de novo. Como? Você tem que fazer uma aliança comigo. E se você não fizer uma aliança comigo, Nicodemo, você não vai entrar lá. Lá tem uma mansão celestial, esperando a todos, esperando até aqueles que não usam de engano, esperando até aquele que usa com sinceridade na casa do Senhor, esperando até aquele a qual o diabo acha que não tem mais jeito na sua vida. Mas hoje eu estou dizendo aqui a vocês que está aí, a pessoa que você está vendo aqui é uma pessoa idota um pouco, não é uma pessoa reformada em artigo, porque falaram em artigo comigo e eu não sabia, uma língua estranha, e a gente tem que entender, eu não sabia o que era artigo, e você está vivendo um artigo, a qual você tem que ser liberto, e sair das garras desse artigo, que veio para matar, roubar e destruir, porque Nicodemo, ele tomou uma atitude, eu creio que ele largou a espada dele, que era soldado da sinagoga. O que diz aqui hoje? Polícia, segurança, chama lá soldado, andava com espada, mas quando ele viu a palavra dele, ele se achegou ao mestre, e foi aí que ele se arrependeu, largou tudo e veio para o mestre. Não é possível na vida de vocês, não é possível na vida que você está. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. No meio da escuridão, eu enxerguei Jesus. No meio das trevas, eu enxerguei meu Pai Todo-Poderoso. Só chamava de meu Pai Eterno. Mas eu precisava de me achegar a Ele, para Ele me desvendar e saber o que é uma trombeta, o que é o som, o que é uma cítara, vários equipamentos, vários instrumentos, a qual ia tocar um, ia tocar outro, e você não vai entender. Mas é na escuridão que você tem que entender a linguagem e dizer: eu vou sair dessa vida, eu vou cair fora dela, eu vou voltar para os braços do Pai, eu vou sair eu vou voltar para o caminho que eu saí, eu não vou ficar aqui. O Senhor, Ele sabia de tudo, que eu ia dar uma reviravolta na minha vida. Então, eu não sabia que Ele existia, mas Ele sabia que eu existia, porque Ele me gerou no ventre da nossa mãe, e gerou a todos. Mas Ele sabia
Um dia eu falei: ô meu pai, o que é que eu estou fazendo para merecer tanto isso? Eu não precisei falar nada, mas ele captou a minha palavra. E se ele me desse a resposta, logo eu não vinha. Aí tem resposta para Deus te dar, tem resposta para Deus dizer para vocês, mas ele não vai dizer. Se ele disser, você não vai vir. Mas quem vai averiguar, quem vai examinar é você mesmo, meu querido, meus amados, né? Quem vai dizer você mesmo. Ele sabe que vocês têm que se converter, ele sabe que você merece a salvação, mas é vocês que vai decidir. A língua do Senhor é uma língua legível. Ele não fala por língua, mas ele disse: dividirei a cada um, compartilhei a cada um, mas que fale também intérprete. Para a gente falar para um homem daquele, para esses meninos que estão aqui, ou para vocês, nós temos que aprender a cada dia, para a gente não passar vergonha, para na hora que a trombeta da vitória tocar, a gente não ficar, a gente subir com Jesus, porque dele vem a virtude, dele vem o poder, dele vem o discernimento. Oh, glória! Então esses que não estão entendendo a língua do Pai, que não estão entendendo a língua do Filho, você vai entender direitinho. Aqui eu estou falando na autoridade do Senhor. Ele não está me dizendo, diz para ele, não. Mas se Deus usar o presbítero Adevaldo, se Deus usar ele, o diácono Isaías, Deus usa aqui tremendamente, que eu sei que é tremendamente. Aqueles que duvidam da trombeta da vitória, vai receber a trombeta da vergonha. Quantas vezes Deus usa ela aqui em línguas, mas ela interpreta, ela responde. O que ela não responder, ela não vai responder, mas o que Deus falar, ela vai falar. E Deus mostra a ela em visão. Tem dom de visão, tem dom de profecia, tem dom de discernimento. E ela sabe muito bem que tem igreja que está usando línguas de Satanás. Vai sofrer vergonha. Eu não sei nem o que eu posso dizer para um que estava falando aí, que o povo disse da YouTube, é o enviado, é o filho de Belial, por isso que ele vai passar vergonha. O que é filho de Belial? Eu vou dizer filho de Satanás, que está fazendo as coisas do diabo. Aí o que foi que fizeram com ele? Uma reviravolta. Mas pode enganar outro, mas a mim não vai enganar. Porque ele pode estar louvando por engano. Até nisso. É porque, irmão, eu não posso ficar fitada na igreja, na Bíblia assim, senão, perde o foco. Então, até nos louvores, tem que louvar com discernimento. Tem que cantar com alegria. Tem que cantar e saber o que está cantando. Viu? Que até nisso Deus está. Uma língua, uma mente que não sabe o que está fazendo. Mas vai também para outros também, para os rebeldes, que Deus todo dia está falando na casa, e ele está entendendo as línguas de quem? De Satanás. Porque Deus quando manda, está mandado. Deus quando fala, está falado. Mas vai vir um que vai falar em línguas estranhas, e vocês vão comer a carne, e vocês vão se enganar. Mas peça ao Senhor o dom de intérprete e de discernimento. Senhor, é isso mesmo que está falando comigo? Será, Senhor? Aí se você dizer será, porque você está todo confundido. Mas o perigo vai para quem está falando em línguas. E ele sabe muito bem que está falando em línguas, mas nada vai edificar ele, não vai edificar a igreja, vai edificar a eles mesmos. E ele disse: está preparado para a batalha? Está preparado para receber a resposta da vitória?
de dizer, falou em língua lá, mas não estava falando como eu queria, não estava falando como eu mandei, estava falando uma língua para o povo, um povo que não estava entendendo nada. Então é isso aí, vai ser um confundir, porque quando também Deus chamou Moisés ao monte Horebe, ele não disse, ele não falou em inglês não, ele não falou em língua não, ele falou legivelmente. E ele falava com Moisés, face a face, olho a olho, ouvido a ouvido. Ele não falava com Moisés em língua, para que Moisés não viesse ficar confundido. Olha lá, Moisés, o que estava preparado para você. Então a mesma coisa, assim como vai estar preparado o apóstolo Moisés, ele só não teve o prazer de entrar na terra prometida, mas ele foi salvo. Porque Deus viu que era Satanás puro, querendo confundir Moisés na água, na rocha, e pediu que ele entrar. E muitos tomem cuidado com suas rajadas de língua, com suas demonstrações, com sua exibição, porque os apóstolos ele não se exibia, ele falava o que Deus mandava. Agora, o dom maior, profecia e profetizar. Mas já que você fala em língua, vai para o joelho. Não se engane a si mesmo, porque ele disse que você está enganando a si mesmo. E se estiver edificando a você mesmo, nem você importa para ele, nem o homem importa para ele. Mas busque o dom de intérprete. Porque eu não gosto de falar aqui, mas eu não quero. Eu digo ao meu Senhor, em minhas orações e minhas súplicas, eu não quero ser envergonhada, eu não quero passar vergonha, porque quando eu falar para alguém, que o Senhor me conceda com teu favor, encarecidamente, porque até para pedir a Deus, o povo não tem reverência. O povo disse: faça, Senhor, vá lá, Senhor, vá lá, Senhor, faça isso. Que língua é essa? Jesus não está entendendo, Deus não está entendendo essa língua, línguas estranhas. Então vamos falar uma língua verdadeira, uma língua com sabedoria, uma língua eficaz, uma língua para que alguém não venha até em cima de você para querer lhe bater, porque os bárbaros lá se chamam pessoas de má conduta, pessoas inconfundíveis, pessoas que não têm noção. Ele quer pegar e fazer acontecer. Então ele não está aí para ninguém. Nesta noite eu deixo aqui esta palavra para os irmãos, para os irmãos, e que busca ao Senhor cada dia, peça o dom de interpretar. Não sei quando Ele vai te dar, porque é com a vontade dEle. Agora, nesta hora, eu não quero, em nome do nosso mestre, do nosso Deus, que os irmãos se levantem, em nome de Jesus. E vamos agora, Deus, aleluia. Vamos agora.